Muitas vezes nós não queremos incomodar pessoas com assuntos pessoais, não queremos levar para outras pessoas aqueles assuntos que muitas vezes nós consideramos que não são tão relevantes, ou se vamos a alguém, não queremos retornar uma segunda, terceira vez, porque não gostamos de incomodar. E às vezes agimos assim com o próprio Deus. No entanto, Jesus nos ensina a sermos insistentes, perseverantes na oração e nos nossos pedidos a Ele. Veja comigo, por exemplo, como Jesus ensina isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, os versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, quando nós vemos nessa sequência do que Jesus está falando, ele está dizendo então que nós devemos pedir. E é importante nós termos em mente que o tempo do verbo, tanto aqui pedir, buscar, bater, é um verbo que no original ele traz a ideia de continuidade. Não é um ato isolado, mas é algo que nós fazemos e continuamos a fazer. Então, quando ele fala pedir, ele está falando pedir e continuar pedindo. Quando ele fala buscai, ele diz buscai e continuai buscando. Quando ele fala batei, ele está dizendo batei e continuai batendo. É interessante que quando nós olhamos a sequência dos ensinos de Jesus a esse respeito, por exemplo, lá em Lucas capítulo 11, Jesus ensina a oração do Pai Nosso e ali no meio do ensino a respeito da oração, ele fala sobre o amigo importuno. É aquele que chega de madrugada na casa do amigo e ele bate, ele pede pão, ele diz, olha, chegou visita na minha casa, eu não tenho pão para oferecer. E aí aquele que está em casa, ele diz, olha, eu já estou deitado, já estamos todos deitados para dormir, não vamos atender. Mas aí Jesus faz uma observação em seguida, ele diz que esse que está deitado se levantará, se não pelo fato do outro ser amigo, mas porque ele está importunando, porque ele está insistindo no pedido de pão. E aí, lá em Lucas 11, a sequência natural também é pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lá em Lucas 18, por exemplo, Jesus conta uma parábola. Ele fala a respeito da viúva que ela vai diante do juiz. E aquele juiz é iníquo, ou seja, ele é mau, tem um coração mau e o seu julgamento é ruim. No entanto, Jesus fala que aquela viúva ela será atendida pelo juiz, nem tanto às vezes por causa de ser uma viúva, mas por causa da insistência de ir e buscar a sua justiça. Então, quando Jesus está falando sobre pedir, sobre buscar, sobre bater, ele está falando sobre o fato de continuarmos fazendo. Então, quando você leva ao Senhor pedidos justos, pedidos que são autenticados por Deus, quando você pede algo que é sincero, permaneça no clamor por essas causas justas. É óbvio que Ele não vai nos dar aquilo que seja contrário à sua palavra. Deus não vai nos dar aquilo que contraria a sua vontade. No entanto, Deus olha o pedido do nosso coração, a insistência e se estamos alinhados com a sua vontade. Muitas vezes, ouvi histórias e testemunhos de pessoas que oraram anos a fio pela conversão de algum parente e depois de muito tempo recebeu a resposta. Conheci uma senhora que orou 40 anos pelo seu esposo que tinha um coração fechado para o Evangelho. Mas um dia ela deu testemunho na igreja e depois de 40 anos de intercessão, ele entregou a vida para Jesus. Conheci outros casos semelhantes assim, muitas vezes de cura, muitas vezes de libertação e muitas vezes de salvação. O fato é, não desista, não pare de orar. O nosso tempo e o tempo de Deus muitas vezes são diferentes, eles não são coincidentes. Às vezes queremos um resultado para já, mas no tempo de Deus a resposta virá mais adiante. Você não sabe quando virá, e se você parar, talvez pare na véspera da resposta. Quem sabe vai desistir no dia que Deus está preparando a resposta. Então eu diria, não desista, não pare, persevere.
Vá até o último momento, até o último dia, até que a resposta venha. Porque Ele está dizendo claramente aqui: pedi e continuai pedindo, e você vai receber.